Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aí conectando. Professora Flávia, olá, professora. Boa noite, Adriano, tudo E aí, bem? como vamos? Tudo Tudo jóia? bem? Quanto tempo? Não é? A gente só se vê agora é, 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 em eventos científicos, Nossa, que bom, né? né? Que bom também, né? Seja bem-vinda, viu? Verdade. Muito Obrigado obrigada. pelo aceite do convite. É uma honra para mim poder bater esse papo contigo. Dar boa noite aí para todo mundo também que está entrando, agradecer a presença de todos. E primeiro eu queria apresentar um pouco a professora Flávia, né, para quem ainda não conhece essa ilustre figura, professora Flávia que é fisioterapeuta. É lógico que eu vou deixar você se apresentar, viu, Flávia? Mas Você eu vai falar queria, mini currículo meu, é então, mesmo? ó, gente, como não, né? Tá Professora certo. fisioterapeuta, já foi fisioterapeuta do Ministério do Exército, já foi professora da Unip, está sendo professora da Estácio de Brasília, fisioterapeuta de clínica e já faz atendimento domiciliar, já atendeu meu pai, minha família adora ela, enfim, né, o currículo vasto. Além de tudo, de artigos publicados na área de geriatria, de gerontologia, ela também tem um livro publicado de fisioterapia geriátrica. Já já sai outro, né? Sai Nossa, já outra, já. sai outra obra aí do forno, quentinha. E basicamente essa noite eu estou aqui para conversar contigo então sobre esse momento que é muito ruim para vários idosos, né? E que leva a várias consequências. Então, antes de soltar a palavra aí para ti, eu queria deixar já três perguntas no ar para você ir respondendo da forma que achar melhor, tá? Então, primeiramente, quais as possíveis consequências que esse isolamento traz para o idoso, não é? Se tem algum teste que um familiar pode aplicar de forma mais simples para saber se está mais frágil, se não está, se tem uma funcionalidade um pouquinho mais comprometida ou não, e as possibilidades preventivas de futuras outras consequências, na verdade, né? Então, minha participação é essa, agora é contigo, fique à vontade, apresente-se à vontade, é muito bem-vinda, eu fico muito feliz de conversar contigo, viu? Ah, foi um prazer, Adriano, mais uma vez, né? Nós dois aí juntos, né, para discutir um pouquinho a respeito do envelhecimento, que eu nem sabia que você gostava tanto. O Adriano, na verdade, eu não preciso me apresentar, porque ele já me apresentou agora, falou um pouquinho aí dessa minha trajetória, que eu já estou fechando, acho que 21 anos que eu trabalho só nessa área de geriatria e gerontologia. E gosto demais, assim. Na verdade, tudo começou dentro da faculdade, aquela emoção de começar a atender um paciente, né? E aí, quando eu comecei a perceber que os pacientes que eu mais gostava eram público acima de 60 anos, eu comecei a me identificar bastante com a área de geriatria e gerontologia. Há 22 anos atrás, quase, né? Não existia essa área para gente, né? Não Aham. vou te perguntar quantos anos você se formou, né? Mas eu me formei já há bastante tempo. Então, não existia cadeira de geriatria, né, em gerontologia. E hoje, nossos alunos, tanto os meus da Estácio, né, como os seus da Unieuro, eles têm a cadeira de geriatria e gerontologia, né, em alguns lugares se chama fisioterapia em gerontologia e outros em geriatria. Então, muda um pouquinho. E eles têm a oportunidade de entender o envelhecimento, né, Adriano?
Então, de Isso. entender como é que funciona um organismo que realmente está passando por todas as etapas, que está envelhecendo. E quando eu estudei, o indivíduo idoso foi jogado no meu colo e eu precisava aprender com os meus erros. Tanto que eu acho que você está falando de livro, da publicação de livro, que eu já realmente agora estou no meu segundo, e o professor Adriano escreveu um capítulo, junto com um colega meu que eu gosto demais também, né, que é o Dr. Fernando Calixto. Parceiríssimo. Escreveram um capítulo maravilhoso sobre hidrocinese-terapia em gerontologia. Gente, está imperdível. Essa semana eu revisei esse livro. Em breve a gente vai lançar, né, Adriano? Se Demorou Deus muito, quiser, mas demorou, mas vai sair uma coisa boa. vai. Então tá super bem escrito. Então, assim, na hora que a gente vê como que funciona realmente o envelhecimento, por que que a gente precisa estudar nessa área, isso me chamava atenção, né, naquela época, muito tempo atrás. E eu precisei aprender sozinha. Eu precisei entender por que que, de repente, na época, né, eu usava ondas curtas, né? Por que que ondas curtas, quando eu uso nesse idoso, ele tem a possibilidade de fazer mais uma queimadura do que no adulto? É, Por que que, olha só, por que que a parafina, existe isso ainda, né? Por que que a parafina, os idosos adoram usar quando eles têm artrose nos joelhos, na coluna? E aí eu comecei sozinha, ir para a biblioteca, coisa que eu vejo que muita gente hoje em dia não faz, mas que eu acho tão importante. fundamental, Ir para a né? biblioteca, pegar aqueles vários livros, entender o que que acontecia com a fisiologia, né, com a anatomia de uma pessoa que estava envelhecendo. Não tinha praticamente quase nada de publicação. E aí a gente começa, aos poucos, a perceber que existe aí um filão para a gente começar, principalmente na nossa carreira, né? É. De como fisioterapeuta. E foi bem interessante, eu não sei se da mesma forma como foi com você, né? O início aí dessa vontade de estudar a área de gerontologia, mas a minha começou muito cedo, desde a faculdade e até hoje eu ando trabalhando bastante só com público idoso mesmo, né? Certo. Você começou assim também? Olha, eu comecei muito cedo também, porque em primeira instância eu estava no quarto semestre, quando eu comecei a estagiar na área de hidroterapia na época, né? E devido à localização da clínica, predominantemente o público era idoso. Então não tinha Uhum. como não me cativar pela área e começar a estudar também. E desde então eu comecei a fazer uma formação específica para isso, e é, não só em termos de publicação, mas da própria formação mesmo, né? O mestrado, o doutorado, enfim, aí foi isso aí. Nossa, e é uma área maravilhosa, né? É, Mas hoje a gente tem que falar um pouquinho dessa funcionalidade aí, né? Que a gente está vendo que está acontecendo, né? Um declínio por causa da quarentena. E isso nos chama bastante atenção. Eu ando assistindo algumas lives a respeito né, da área de gerontologia, do envelhecimento. Vejo também outras lives do pessoal que trabalha com atividade física. E o que me chamou a atenção na última semana é alguns artigos que publicaram, inclusive você publicou alguns também, né, na sua página do Instagram, falando um pouquinho sobre a pandemia agora da inatividade física, né? uhum. Então, o pessoal está falando bastante sobre essa inatividade física que está acontecendo agora nesse período, conosco, pessoas jovens, e a gente agora tem que começar a falar um pouquinho do que realmente pode estar acontecendo no organismo de pessoas que já estão passando dos 60 anos. Então, nós temos nossos pais, que a gente está visualizando agora passando por essa quarentena, e a gente pode perceber, junto com todo mundo que está aqui acompanhando na live, o que realmente poderia estar aí fazendo com que existisse esse declínio nesse período de quarentena. Então, são vários fatores, né, Adriano? Então, a gente tem que começar a perceber que, desde o fator do isolamento, da falta de atividade física, do ambiente que esse idoso vive, do espaço pequeno, às vezes, que ele vive, a falta de convívio com as Hum, pessoas.
Então, eu acho que a gente tem que conversar a respeito de tudo isso. E na hora que você me falou de funcionalidade, as pessoas às vezes têm uma ideia de o que é funcional, né? O que é ser funcional? Aí a gente vê, quando eu dou aula para os meninos lá, eu falo meninos, mas tem uns que são maiores que eu, né? Mais velhos que eu também. Então, mas são sempre os meus meninos. Eternos meninos. E não é É, verdade? é, Como a gente definia antigamente saúde, né? Que era aquele completa ausência de saúde, doenças, lembra? isso. E aí, quando vem o que a gente entende hoje em dia sobre envelhecimento saudável, quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente tem que englobar a funcionalidade, que aí vem o que o idoso faz no seu cotidiano, como ele gera a sua vida, né? Isso sim vai mostrar que realmente a pessoa ela tem um envelhecimento saudável, e não a ausência ou a presença, né, de doença. Isso não tem nada a ver. O que vai realmente mostrar que uma pessoa é saudável é se ele está realmente funcional. E Isso. daí, começando a pensar um pouquinho nessa funcionalidade, a gente começa a pensar nesse envelhecimento, né? E aí a gente começa a perceber que quanto menos o idoso estiver participando, igual a gente fala, né, das suas atividades da vida diária, menos funcional ele está, e aí entra naquele ciclo que vai desde a parte física, vai a parte motora dele, a sua marcha, a parte mental desse idoso que pode estar envolvida também. E aí, realmente, esse declínio acontece e pode gerar outras doenças, que não é o que a gente quer, né? Que entre essas doenças, a gente também tem que citar o idoso que pode se tornar frágil com a quarentena, não é mesmo? Isso. Passar de um estágio para outro. Passar de um estágio para outro. Então, É. assim, uma coisa que eu vejo muito, e provavelmente você também vê com seus familiares e seus pacientes, que é um ponto muito pequeno, né? É assim, uma linha tênue entre o idoso que está, às vezes, saudável e o idoso que se torna frágil, não é É, verdade? verdade. Então, dependendo de certas situações ou de doenças que possam aparecer, esse idoso, de repente, ele pode se tornar frágil. Então, a quarentena, para mim, na hora que a gente estuda, fala de funcionalidade, aí tem algumas áreas que seriam interessantes a gente começar a pensar. Por exemplo, uma fratura de quadril gera uma catástrofe e o idoso pode se tornar frágil, né? Perfeito. Um AVE pode tornar o idoso frágil, né? Ao longo do tempo, uma evolução progressiva, por exemplo, de uma osteoporose, uma osteoartrite, alguma doença crônica pode tornar o idoso crônico, ou o idoso frágil. E a quarentena, Adriano, o que você acha disso? Olha, é Ela entra uma como o quê? com tantos aspectos, porque eu estava me recordando de um fator, só abrindo um parênteses aqui, quando você falou de uma fratura de quadril e que pode levar a outras consequências, está mais que provado também na ciência, né? Eu tive uma paciente, para você ter uma ideia, eu tive uma paciente que ela morava só, idosa, isso é muito comum, né? Ela morava Uhum. só, ela teve uma queda no banheiro, fraturou o fêmur, ficou 24 horas no chão, porque não tinha ninguém com Nossa, ela. E sim. aí os familiares só ficaram preocupados, tentavam ligar, não conseguiam contato, foram à casa dela, arrombaram a porta, viram que ela estava no chão, enfim, precisou de fazer a cirurgia, não saiu mais da cadeira de rodas até o falecimento dela. Então, foi um evento que levou uma debilidade tão grande, não é, em todos os aspectos, físicos, funcionais, psicológicos, enfim, que uma coisa leva a outra. Então, o isolamento pode levar a coisas semelhantes. Então, a pessoa deixar de ter contato com os outros, porque se imagina, tem idoso que não tem essa possibilidade que nós temos de comunicação eletrônica, não sabe, É, não não domina a consegue, ferramenta. não domina. É,
tem idoso que cai e os outros não ficam sabendo direito. Então, assim, as possibilidades de consequências são tamanhas que e a população idosa é tão heterogênea, da mesma forma que Uhum. nós temos um idoso bem dependente, nós temos idoso que parece um jovem, é muito melhor do que muito jovem por aí, quanto à saúde, né? Não, Então, idoso. pois é, então eu acho que esse é um pouco do aspecto que eu penso. Então, o isolamento, ele é um causador aí de uma injúria, né? É engraçado você falar isso, que há muito tempo atrás mesmo, sei lá, de repente uns mais de 10 anos, aconteceu algo parecido comigo. Mas no caso, eu encontrei a idosa. E aí eu bati na porta dela, isso em Barbacena, quando eu morava ainda em Minas. E todas as vezes, tinha os dias certos de fazer fisioterapia, eu toquei a campainha, bati na porta, não atendeu. E ela tinha um lugar que ela escondia a chave. Idoso tem isso, né? Sempre Ah, perto de uma planta, alguma é. coisa assim. E eu achei aquilo estranho, porque como ela sempre, né, tinha aquela... Ela abria a porta, ela recebia. No momento da fisioterapia, ela não apareceu. E alguma coisa, eu falei, eu tenho que abrir essa porta. Eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, os filhos morando no Rio de Janeiro, nenhum familiar em Barbacena, eu abri a porta dela e aí ela estava caída em frente à geladeira. E a gente Nossa. não sabe quanto tempo ela ficou lá Aham. naquela situação e jamais se recuperou. E a gente sabe que a fragilidade vinda de um evento como esse, que a gente chama de catastrófico, ele pode levar à morte, né? E é isso que a É, gente não... é, Mas não vamos falar deste momento ainda, né? Porque é. eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o que que a gente pode fazer para prevenir essa fragilidade, que eu Isso. acho que é o mais importante. Então, assim, pensando na quarentena como isolamento, e também falta de atividade, né? Inatividade, a gente tem que começar a pensar que tipo de idoso que a gente tem em casa, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente aqui que é da fisioterapia, mas tem pessoas que realmente é, são pessoas que estão cuidando de idosos em casa, são cuidadores. Tem outros que são familiares, que tem gente em casa que também é idoso, tem idoso assistindo, que eu sei que são alguns pacientes meus. O que que a gente faz nesse momento aí de falta de funcionalidade, né? O que que a gente tem que pensar? Primeiro, que tipo de idoso eu sou, né? E que tipo de idoso o meu familiar é? Ele é ativo? É um idoso que sempre praticou atividades? Ele consegue gerir sua própria vida? Ele consegue muitas vezes se driblar de alguma situação no dia a dia? Entender as diferenças, saber que mudanças estão ocorrendo né? E realmente aceitar essas mudanças. Ele tem uma facilidade de aceitação muito grande, então ele consegue se modificar ao meio. Esses são os nossos idosos ativos. E temos também aqueles idosos mais frágeis, né, Adriano? Que são os idosos que a gente acredita que são os mais vulneráveis, principalmente às doenças, né? Fisiologicamente, eles podem estar ativos, com saúde, mas de repente qualquer tipo de doença pode ocasionar uma fragilidade nesse idoso, né? Então, são aqueles idosos com uma tendência à fragilidade. Dentro da gerontologia, a gente até consegue separar isso melhor ainda. Mas para a gente conversar com o público, para entender um pouquinho sobre isso, eu acho que se a gente separar idoso ativo daquele que é frágil, a gente consegue conduzir da melhor forma. O idoso ativo, provavelmente ele já está se mexendo por aí. Ele está procurando continuar ativo, ele está fazendo seu próprio almoço, ele está acordando cedo, arrumando as suas roupas, arrumando a casa, varrendo, aspirando, colocando música alta, conversando com os filhos. Ele continua ativo. Ele não Ele consegue tem ficar essa, quieto, né? ele tem a tendência de se modificar, né, Isso. com o meio e aceitar esse meio, apesar de estar passando por problemas como nós, da inatividade aí física, de um exercício, faltar um exercício realmente Uhum, uhum. propriamente dito, mas ele pode estar fazendo, né?
se movimentando em casa. Já o idoso frágil, como ele tem uma tendência à vulnerabilidade, ele pode estar em decadência. Ele pode estar com menos atividade, e dessa pouca atividade ele pode estar se tornando agora com pouca vontade de seguir em frente, ele pode estar desanimado, ele pode estar ficando mais triste. Às vezes o fisioterapeuta manda algum exercício, ou a gente fala, ai, levanta da cama, se ajeita. Ele não quer nem Se se esforçar um modificar ali, pouquinho. se Aham, esforçar, né? isso. Ele quer continuar naquele meio. Então, esse idoso, ele tem um risco muito grande de se tornar um idoso mais frágil ainda, e a gente não precisa nem falar de quais as possibilidades que vão surgir. Qualquer pessoa, né, do público, tanto dos alunos que estão estudando, como as pessoas que estão em casa, que são familiares, vão estar visualizando isso. Que está emagrecendo, que ele está perdendo músculo, que ele está andando um pouco mais devagar, ele já está com uma tendência maior a ficar mais tonto, ter uma tontura, uma instabilidade na marcha. Esse é o idoso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse período de isolamento. Que aí ele vai envolver aí várias situações. Primeiro, perda muscular rápida, né? Que aí teria até uma live só para isso, para a gente falar de sarcopenia, por exemplo, né? Que aí tem vários fatores que poderiam estar desencadeando aí uma perda de massa muscular, principalmente inatividade. Esse idoso pode estar não se alimentando corretamente. Por quê? Porque está longe de todo mundo, está longe dos filhos, está longe de convívio social. Todos os momentos que entra na internet, na televisão, ele é a primeira pessoa que está sendo bombardeado ali como público de risco. Então, o medo se instala e aí causa o quê? Problemas mentais sérios, como depressão, tristeza, isolamento, mais ainda. E É, isso já cria, né, uma tendência maior a ter outras doenças. é, E aí a gente sabe que vem outras associadas. Então, talvez a gente tenha que começar a pensar o que fazer com esse público, não é mesmo? Você estava me lembrando, inclusive, Flávio, você conheceu meu pai, que tratou um período meu pai. Meu pai está Sim. tá isolado lá em casa pelas comorbidades que ele tem, nós não estamos visitando ele. E esse é um dos principais fatores que o leva a ficar deprimido. Ele por um lado, ele já estava isolado por opção já tinha um tempo, né? Ele é mais quietinho, mais caseiro, etc. Veio uma pandemia, deixou ele mais isolado ainda. Eu não posso ter contato com ele. E ele está super deprimido por causa disso, da limitação de ver os filhos, e isso é tão comum por aí, não é? Netos que ele Ele, adora. os netos, né? Ele é um que não domina essas ferramentas tecnológicas. Por um lado, eu tenho, por exemplo, um padrinho que ele é super integrado na internet, Facebook, Instagram, etc. E meu pai é o oposto, né? E é mais comum ser o oposto de não dominar do que dominar hoje ainda, né? Então, ele está muito debilitado pelo aspecto psicológico que está levando a outros processos de decadência funcional, de declínio funcional, melhor dizendo, e bem de encontro com o que você está falando. Ele entra já no idoso frágil, né? E isolado, longe dos filhos, dos netos, né? É, A gente sabe como ele é realmente, né? Ele é das antigas, ele gosta de livro. Quando eu atendi, ele gostava de mostrar o que ele estava lendo no dia, os jornais. Ele perguntava se eu sabia sobre literatura, né? Muito difícil, né? O que ele conversava comigo era direito. Então, eu na fisioterapia, eu tentava explicar para ele, né? Basicamente o que eu sabia, mas, né? é Idade difícil, ali. né? E aí, eu como professora fisioterapeuta, eu tento explicar as coisas, né? Sim, E ele, naquele jeito dele, é, né? Eu estou entendendo completamente o que você está me falando. Uma autonomia muito grande. Então, exato. por exemplo, o exemplo do seu pai, ele é uma pessoa com uma autonomia, né? Presente. A independência dele
já começou a se abalar com um pouco, né, do que vem acontecendo. E aí essa fragilidade, ela pode estar agora se instalando cada vez mais, até por causa desse isolamento. Isso. Aí a pergunta, né, mais do que você agora fazendo para mim, talvez eu fazendo para você, e a gente tentando responder. O isolamento é essencial agora, neste momento, para a saúde dele ou não? O que que você acha? Olha, é, de- por Vamos causa, pensar nessas duas perguntas. por causa do nosso perfil, por exemplo, eu tem vezes que eu preciso ir ao Neuro, tem vezes que eu preciso ao mercado, então, querendo ou não, eu acabo me expondo, apesar dos cuidados que eu tenho, né, de cuidados de higiene, etc. Então, isso por si só me leva a uma preocupação de não ter contato com ele. E nesse cenário específico, a gente fica de mãos atadas. Como é que eu faço? Eu exponho ele ao risco? Porque ele tem várias comorbidades. Né? Ele tem várias. Uhum. Então, é, eu não sei pesar na balança isso, então eu tento mostrar para minha mãe, eu tento mostrar para minha irmã como é que faz. E tem um outro lado da moeda que é muito comum também. Aquela frasezinha, santo de casa não faz milagre. Ah, Meu com pai, certeza. meu pai, ele é cabeça dura nesse aspecto. Então, se não for um profissional de fora, ixi, aí é que não Uhum. faz mesmo, apesar das orientações, enfim. E assim, o que a gente vivencia, eu já falei isso em outras lives, eu tenho um grupo de ex-alunos que fizeram cursos comigo, né? E a gente discute isso. O que que é mais importante? Isolar o idoso para evitar realmente aí, né, uma possibilidade de contato com pessoas que tenham coronavírus? Ou esse idoso, ele está agora adoecendo com a fragilidade, com o isolamento, com a tristeza, com o emocional abalado? O que fazer? Nós temos aí, né, o grupo de risco que eles tanto falam é o idoso. Mas o idoso, ele morre muito mais quando ele cai, ele está falecendo muito mais quando ele tem outras patologias que podem surgir pela falta de atividade física, pode surgir várias doenças aí, desde uma dor enorme, de repente, que está ali de uma artrose que ele tem, até mesmo, sei lá, ele pode ter um AVE aí por tanta tristeza, tanta ansiedade que ele está sofrendo, né? Ele pode cair porque ele está fraco, não se alimenta bem. Então, o nosso papel é muito difícil. Nós, como profissionais, né, a gente tem que pensar o seguinte: ele tem que estar em atividade física, mas com o devido cuidado. Então, eu acho que a fisioterapia não pode parar em nenhum momento. Uhum. Então, talvez o ideal seria isso: procurar um profissional que realmente esteja atendendo, mas que esteja atendendo com todas as proteções, porque eu acho que a fragilidade pode levar o nosso idoso a ter mais risco do que benefício, no isolamento agora dessa quarentena. Uhum. É uma opinião minha, Sim. né? Vários outros colegas talvez não tenham a mesma opinião, Uhum. porque é o grupo de risco, a gente tem que isolar. Mas olhem para esses idosos, o que que eles estão sofrendo. O Mas que que eles realmente... a sua opinião é tão interessante no seguinte sentido: se Deus quiser, essa fase vai passar. E Uhum. quando isso acabar, como diz o outro, que as portas voltarem a abrir, não é? Uhum. Que esse isolamento acabar e esse idoso vai estar como? Vai estar muito Então, frágil? Vai estar bem? Vai estar mais ou menos frágil? E aí? Vai estar pior do que antes? Vai estar do mesmo jeito? Vai estar melhor? Né? Enfim, dentro da sua opinião, existe esse cenário que é pertinente também. e a gente tem que pensar nisso. Então, assim, talvez tentar transformar esse período, né, numa adaptação. Já Uhum. que não dá para atender, por exemplo, a sua mãe, vamos colocar a sua mãe de novo aí, para de repente ser uma das nossas guardiãs lá do seu pai. Ela não poderia passar para você ou para outras pessoas, né? Qual é o tipo de marcha que ele está agora? Uhum. Qual o tempo que ele está demorando para levantar de uma... Isso, inclusive, é um teste, né? Quanto Uhum. tempo que ele demora para levantar de uma cadeira e ir até, de repente, um determinado ponto. Uhum. Então, é algo que a gente tem que começar a pensar. O que que as famílias que não estão recebendo os fisioterapeutas e os fisioterapeutas não estão atendendo,
o que poderiam fazer para esse idoso isolado? Porque são dois caminhos. Tem muita gente atendendo, as pessoas estão voltando ao atendimento. A fisioterapia não é todo mundo, mas muitos já voltaram a atender, principalmente pensando nessa fragilidade que está acontecendo e no risco de morte que esse idoso tem. Quanto mais frágil, mais risco ele tem, não só de morte, mas de institucionalização, né, de hospitalização. E aí você isola o idoso por causa do Covid, mas aí, de repente, ele está ali com a pneumonia, vai para um hospital por causa de uma pneumonia, por causa, né, de muitas situações que podem acontecer em domicílio. E aí? Dali também é outra situação. Então, a gente tem que pensar e colocar realmente na balança o que vale a pena neste momento. Então, assim, eu acho que diante dessa fragilidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o idoso que a gente tem em casa é ativo ou é frágil? Beleza. É ativo? Mantém ele ativo. Mãe, lava essa camisa para mim, me ajuda aqui na cozinha, me ajuda a preparar esse alimento, penteia o cabelo aqui da minha filha e vai. Delegar funções para eles, né? Dê funções. O idoso está ativo, não tem função. Gosta de repente, ajudar em alguma coisa, costura para as pessoas, faz máscara, dê função para ele. Continue dando função. E para o idoso frágil, a mesma coisa, dê função para ele. Aquele que está frágil ou fragilizando. Ele tem que estar ativo ali com o que tem na casa, de alguma forma. E se não puder, a pessoa que está cuidando do idoso, né, dessa pessoa, tem que estar ali monitorando para ver se não está acontecendo o quê? Perda de movimento, principalmente. Então, cuidador e familiar tem que estar ali responsável para aquele idoso que não está conseguindo muitas vezes se movimentar, né? Então, outro dia até me chamaram a atenção, uma das nossas colegas, inclusive da fisioterapia, que tem muita gente aí colocando cartilhas, né, de atividades físicas na internet, de movimentação, e aí ela alertou: Flávia, você é da área de geronto e muita gente te escuta, fala que tem gente colocando coisa aí errada, tem exercício errado, que pode prejudicar o idoso, que pode, de repente, causar mais malefício do que benefício. Isso é um outro ponto, sabe, Adriano? Que tem muita gente dando dicas e sem saber que o exercício, principalmente na gerontologia, ele é individualizado. É. A prescrição dessa atividade tem que ser através de uma anamnese bem feita. A gente tem que entender o que aquele idoso tem, né, as suas peculiaridades, se ele tem uma dor no joelho, se ele tem uma dor no ombro, se ele tem um problema de coluna. Não dá para você simplesmente, olha, vamos lá, todo mundo levantando o braço, agora abaixando, esticando o braço. Não funciona desse jeito. O exercício é individual. Então, é um ponto também que me chama a atenção. Até porque tem algumas cartilhas, inclusive, que eu já vi, Flávia, que tem um exercício ou outro com maior risco de queda também. Então, de apoio unipodal, de uma coisa um pouco mais que precisa necessariamente de uma supervisão, e que isso, feito de forma isolada, sem ninguém. Imagina um idoso que mora sozinho, como eu falei, que pega uma cartilha dessa e de repente cai, fratura, né? E entra no outro cenário, como nós estamos falando desde o início. Então, realmente é preciso um respaldo maior, uma preocupação maior para analisar esse material. Outro dia eu fui fazer uma sessão de yoga aqui, dessas que põe na televisão, eu e meu esposo, a gente foi fazer. De repente, tinha um apoio unipodal e tô lá, eu falei, já estou perdendo massa muscular, não estou com estabilidade nenhuma. E aí eu imaginei, na hora que eu desestabilizei e quase caí, eu falei, se um idoso que já está realmente numa tendência aí à queda, faz um exercício desse, né? Ele cai e não levanta. E aí, de repente, por exemplo, tem algumas aulas que eu dou para os meninos também, de geronto, que eu ensino para eles mudanças transposturais. Legal. Ensinar o idoso a sair do chão, né? Sim. Tem que ensinar. Se o idoso caiu, ele tem que ter força para levantar.
Aí eles Eu- ficam, professor, para que ensinar? Para que esse exercício de agachar? Para que esse exercício de pôr um joelho no chão? Para que esse exercício de ficar de 4 apoios? Aí eu falo, é para ensinar o idoso, quando ele cair, ele tem que ter força para levantar, E a né? Então, habilidade, né? A habilidade funcional do gesto mesmo, de levantar e de fazer um esforço que, que, que tenha eficácia na situação. Porque imagina, ninguém. então assim, é Desculpa. tudo muito individual, né? É tudo muito individual. É. Então, a nossa área de geronto, não dá para a gente montar uma super cartilha e falar, é assim que tem que fazer e vamos desempenhar isso todos os dias. Cada idoso tem a sua peculiaridade. O interessante é a gente prescrever para quem a gente já avaliou. Aí eu acho que funciona muito bem. Já Agora, conhece, né? novos já conhece. Agora, novos pacientes que estão chegando, talvez seja muito pior, porque aí a gente pode, de repente, causar até um malefício. Então, assim, uma coisa que eu queria realmente dizer para os familiares, que eu acho importante, no que a gente está falando, tanto de fragilidade e dessas atividades da vida diária que o idoso vai perdendo, que para a gente avaliar a funcionalidade de um idoso, a gente tem que saber se ele está realmente fazendo as suas atividades instrumentais da vida diária, que cuidar da sua finança, atender um telefone, né, se locomover sozinho, arrumar suas compras e as suas atividades básicas da vida diária, que é tomar banho, se vestir, né? Sentar, levantar. Se a gente vê que o idoso está diminuindo, né, nessas atividades, já é um ponto que a gente tem que realmente começar a pensar. Primeiro, veja se o idoso de vocês em casa, ele está sentando e levantando de uma cadeira com facilidade, igual era, ou ele diminuiu agora, ele está mais lento. Vejam se agora, por exemplo, em casa, se você tem uma pequena escada, né? De repente tem pessoas que moram em casa, né? Se ele está com mais dificuldade de subir escada ou de subir um degrau, né? Comecem a perceber isso. Se agora na hora de colocar uma blusa, o braço às vezes não levanta tão alto, ele está com dificuldade de colocar uma camiseta, uma blusa. Na hora de sentar no vaso, ele está relatando que está doendo para sentar. Isso nos mostra que ele está perdendo algumas habilidades aí no dia a dia, né? Da mesma forma, tendo esquecimentos diários, principalmente por causa do isolamento, né? Começa a ter esses esquecimentos. Aí a gente começa a notar que pode estar acontecendo alguma coisa. Pergunte para ele, né? Igual, por exemplo, né, se a gente estivesse aqui com o pai e com a mãe. Mãe, pai, você acha que você está com... A sua vida está saudável? Você tem saúde? Aí ele vai te responder. A pessoa, ela sabe realmente quando ela tá com alguma doença ou não. Ela vai responder, olha, eu acho que eu não estou bem de saúde, não. Por quê? O que que você tem? Aí a gente já começa a ver também. Um outro ponto que você me perguntou foi algum teste, né, que Se alguém tem possa algum fazer. se tem algum teste mais simples que a família possa aplicar nesse sentido mesmo, de perceber as diferenças em que ele passou ou ela passou nesse momento de isolamento. Então, esses pequenos pontos que eu falei com você agora, ele já chama atenção para isso. Isso. Uhum. Ver a rapidez que eles estão levantando e sentando, né? A rapidez que eles estão caminhando. Mas aquele teste, um teste de velocidade da marcha simples, que o TUG que a gente faz, que a gente pode pedir para qualquer cuidador familiar ou quem tem idoso em casa fazer, né? Então, a gente mede 3 metros, né? E coloca uma cadeira, a gente coloca uma cadeira, o idoso sentado, e a gente faz uma medição de 3 metros. O que que a gente vai pedir para esse idoso fazer? O senhor vai levantar da cadeira, aí a gente põe uma marcação lá no final dos 3 metros, um cone, um X, o que que vocês quiserem. Pede para esse idoso levantar da cadeira e caminhar até aquele cone e voltar para a cadeira e sentar novamente.
Este é um teste que vai mostrar para a gente a agilidade que ele tem, a força de membro inferior, né? Para sentar e levantar dessa cadeira, e a velocidade que ele tem naquele momento para exercer uma marcha. É um teste simples, que ele é um teste de funcionalidade. E alguns idosos, Adriano, eles têm uma dificuldade muito grande em desempenhar esse teste. Quando eles demoram muito tempo para fazer esses testes, né, de repente, mais de 20 segundos, por exemplo, já é um risco moderado para queda, por exemplo. Se esse idoso demora mais de 30 segundos, né, para fazer levantar da cadeira, retornar, ele tem um risco altíssimo de queda. Então isso já chama atenção para qualquer familiar. Aí vai virar alguém para mim e falar assim: ah, mas eu não tenho como medir 3 metros. Não importa. Uhum. Faça isso no espaço que você tiver. Peça para o idoso levantar de uma cadeira, caminhar e voltar. Se esse idoso tiver com dificuldade, estiver muito lento, estiver arrastando o pé, né, estiver bem vagaroso, o risco dele cair em casa é muito grande. Aí entra a nossa função aí, né, para tentar melhorar a funcionalidade, né, a capacidade funcional de idoso. Perfeito. E na hora que a gente fala em capacidade funcional, a gente consegue melhorar, né, Adriano? Consegue. Consegue. E o interessante dentro desse teste além da comprovação científica que já tem em larga escala, né, da utilização dele, etc., é que o familiar, o cuidador, enfim, ele pode mensurar quantitativamente se houve regressão ou não, né? Faz num Uhum. dia, depois de uma semana, 15 dias faz outra vez e vê se houve um declínio disso. Tá certo que tem alguns fatores que podem influenciar, se dormiu bem, se não dormiu, tudo bem, mas é para ter uma noção. Porque quem acompanha, no É. fundo, sabe como é que é, sabe? Olha, Uhum. piorou, melhorou, mas é para quantificar de repente e deixar isso um pouco mais palpável, né? E acaba Sim. sendo um ótimo teste de replicação também bem tranquila entre pessoas, né? Se um filho faz, de Uhum. repente o neto replica, o cuidador depois faz de novo, é bem tranquilo de fazer. E nem tudo, né? E nem tudo é medicamento, né? Eu vejo a indústria farmacêutica hoje, né, todo mundo pensando em o que tem que medicar, né? As pessoas me perguntam qual remédio que meu pai tem que tomar para melhorar, para levantar melhor dessa cadeira. O remédio é exercício, Uhum. o remédio é atividade física, é se movimentar, né? Então, ele tem que, no pilar da funcionalidade, na hora que a gente fala em funcionalidade, eu não posso deixar de falar dessa parte. Porque para melhorar um idoso que está frágil, muitas vezes o pilar ali é exercício, medicamento ou suplemento. Isso está na literatura também, para quem quiser ler. A gente sabe disso. O idoso vai precisar de exercício, medicamento ou suplemento. Mas a gente não tem que ficar se importando com isso. Nós somos fisioterapeutas, a nossa base é atividade física. A gente precisa melhorar a funcionalidade desse idoso, né? A movimentação. Então, a gente está vendo esse ponto. O medicamento é isso, o exercício, a mobilidade dele. Então, quanto mais atividade a gente fizer, melhor. Principalmente para todos os sistemas dele, né? É, é, A fisiologia nossa precisa de movimento, é. né? Para a homeostase e tudo acontecer, precisamos de estar nos movimentando sempre, né? Em Isso. atividade. Perfeito. Uma das disciplinas que eu ministro, né, cinesiologia, eu falo isso sempre, quando eu converso com os alunos ou com alguns colegas, eu falo, olha, o corpo humano foi feito para movimento. Ficou parado, as consequências virão, isso é inevitável. E aí, sobre todos os sistemas do corpo humano, então, o profissional de educação física está aí ajudando, o fisioterapeuta está aí trabalhando, o terapeuta ocupacional, todo mundo trabalhando em movimento para ver se melhora a condição, no nosso caso, por exemplo, do idoso, não é? Tanto Uhum. preventivamente quanto curativamente. Então, é movimento mesmo, não tem jeito. Não tem como. Outro ponto que agora você falando aí, né, falando da cinésio,
Eu lembrei dos meus cursos também, que uma coisa que eu gosto de, para mensurar se o idoso está tendo perda de massa muscular, que aí a gente entra nesse outro ponto, que é a sarcopenia, né? Que não é só isso, né? Tem várias coisas aí. Fenótipo, falta de atividade física, por aí vai. Mas a pessoa que está em casa, ela pode mensurar essa panturrilha, né? Mensurar a panturrilha do idoso, porque vai mostrar se ele está com perda ali, né? Grande, né? Ou risco de ter, por exemplo, uma sarcopenia. Então, em muitos artigos nossos da Geronto, fala que a circunferência de uma panturrilha com menos de 31 centímetros, né, já é um idoso aí com forte tendência a uma sarcopenia ou sarcopênico, né? Aí depende da literatura. Mas que é uma maneira também de você mensurar o idoso que está em casa, né? Fazer aquela circunferência da panturrilha, para ver se está tendo, né, uma perda de massa ali muito grande, massa muscular. É outro ponto que a gente tem que pensar. Parte visual, parte auditiva, tudo isso o Perfeito. isolamento pode causar também, sabe, Adriano? É muita coisa. É. E assim, o tal do santo de casa que você falou que não faz milagre, eu também não consigo fazer milagre nenhum, né? A minha mãe com certeza está aí assistindo, aí eu tento que ela faça alguma atividade física, né? Já fiz tudo que você imaginar. Não consigo, né? Não adianta, É né? Ela desse gosta de ficar jeito. mais paradinha. Aham. Então, são anos na fisioterapia e todo mundo já sabe que eu falo isso em palestra, em aula, onde que eu. Lá em casa nunca funcionou atividade física, né? Mas, pelo menos, está envelhecendo com saúde, porque a genética talvez aí esteja ajudando e muito, né? É. Mas tem que cuidar aí, viu, dona Glória? Você está escutando aí outro profissional muito renomado falando sobre atividade física, tem que fazer. É E Adriano, verdade. tem umas perguntinhas aqui, olha. Tem, Estão fica à falando vontade. aqui Fica à vontade para responder. ó, tem alguém aqui que trabalha na PAI, a Camila, e aí está falando que os idosos dela, lá que ela atende, eles têm deficiência intelectual, então ela tem e tem também bastante perda motora e emocional. Olha aí. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, né? É. Então, tem muitas situações no dia a dia que realmente a gente tem que lidar, né? E que não tem como a gente fugir. Ainda mais quando, não só, né, essa perda, como ela falou, intelectual, mas idosos com Alzheimer. É. Como que eles estão lidando com essa pandemia, com esse isolamento maior? Eu venho acompanhando alguns Instagrams assim de pessoas de fora, de filhas fazendo lives com mães que têm Alzheimer, né? E que não pode ter o contato. O paciente com certas patologias, o contato é tão importante, né? É. Então, É esse fundamental, isolamento. né? Então, às vezes a memória remota que ele tem é da voz do filho, né? Do toque do filho, de uma música que aquele filho ou filha cantava para ele, ou de histórias que aqueles filhos poderiam contar para ele lembrar. E esse idoso aí passando por esse isolamento talvez esteja afastado disso também, né? E É. sofrendo, É. né? É. E também sofrendo. Então a gente vê isso aqui. Olha, o doutor Hudson está aqui na nossa live, falando também de sarcopenia, fragilidade. Tem muitos colegas, Fernando Alice está Calixto. aí. Tem Ah, bastante o gente. professor Renato André, que é coordenador da educação física lá do Nieuro. Tem o Jorge, entrou lá no Olha. início. Tem muita gente boa aí. Tem Ai, que ex-alunos, tem legal. alunos, tem parente. Minha irmã está aí denunciando meu pai. Nossa, Senhorinha. Nossa, Mas mas é, é difícil mesmo. é. Não tem como a gente fugir disso. E aí a gente fica pensando, né, realmente nessa pandemia, se tem como a gente mudar esse processo. Até mesmo pelo que eu já tenho conversado em outras lives, parece que agora as pessoas não estão aguentando mais esse isolamento, né? Mas olha, é E visível o que você vê de gente agora saindo.
Eu acho que a percepção que eu tenho, outro dia, eu olhei e falei, gente, eu tive que ir ao mercado. Eu olhei um parque, não é, é uma área de lazer, na verdade, entupida de gente. Eu falei, gente, eu entendo, por um lado, que as pessoas estão de saco cheio. E vão fazer o quê? É, Você vai segurar como? Né? Apesar de toda a recomendação, de toda a precaução que as pessoas precisam ter, mas como é que você segura esse povo? Terceiro mês aí de isolamento, né? Imagina. é complicado. Semana passada eu fiz uma live com uma psicóloga e ela falou isso. Ela falou a frase: já deu, acabou, a gente não está aguentando mais. Porque ela lida com pessoas com transtornos, né, de humor. Aí entra depressão, Nossa, é difícil. bipolaridade, né? E a gente falou do idoso também, né? Com bipolaridade, com depressão, com tristeza. Então, lidar com esses distúrbios do humor nesse isolamento está sendo assim. Cresceu rapidamente o número de atendimento dela via Online, né? online, porque as pessoas precisam desse atendimento psicológico, o idoso também precisa e muito, só que, igual você falou, pela dificuldade, às vezes, de acessar uma internet, de saber que existe psicólogo online, às vezes nem chama, né? Então, é uma coisa que eu tenho indicado bastante, sabe, Adriano? Legal. Então, eu indico para os familiares, eu indico para tentar conversar com os psicólogos, porque tem muita gente sem saber o que fazer também com o idoso que está em casa. Então, tem É, familiares que estão irritados, isso. nervosos, porque lidar com idoso e que esteja com alguma doença não é fácil. Não mesmo. Eu sei exatamente o que que é isso também. Então, não é fácil ter um idoso que a noite inteira acorda, não é fácil um idoso que está sempre doente e às vezes, sei lá, está gritando à noite. Então, o familiar, o cuidador sofre também muito. Não é, a gente não pode falar só do indivíduo idoso, porque Perfeito. são várias consequências que existem aí quando uma doença surge, né? A família toda, ela vai sentir também. Então, saber lidar com essa parte aí do emocional é algo bem complexo e algo que a gente também tem que conversar, inclusive na fisioterapia. Que nós, fisioterapeutas, muitas vezes a gente não sabe como lidar com o idoso que está passando por transtornos de humor, por exemplo, Uhum. né? Então, como que você tira um idoso da cama se ele não quer sair? É, Como é que você levanta uma perna de um idoso se ele não quer levantar a perna? você não quer colaborar, né? Você vai forçar? Você vai falar, tem que fazer o exercício e forçar? Então, você tem que entender que aquele mundo ali que ele está vivendo, né, é algo difícil. Que tem uma doença, uma injúria, ou algo que esteja acontecendo ali, que não é só do físico, é o ambiente dele. Aí a gente fala de funcionalidade, para se sentir saudável, a pessoa tem que estar bem fisicamente, mentalmente, né? O seu ambiente tem que estar cooperando, né? O contexto de vida tem que estar bom. É Você tem verdade. que estar desempenhando ali as suas atividades. Então, são vários pontos que a gente tem que pensar. O envelhecimento por si já traz todo, né? E a gente tem muito que conversar sobre o que realmente acarreta no corpo de todo mundo. E nós, que ainda estamos passando por esse processo, a gente está envelhecendo junto com os estudos do envelhecimento, né? Perfeito. Daqui a alguns anos, nós seremos os idosos que estão vivenciando o que a gente está dando aula hoje, explicando e lendo, Perfeito. né? Perfeito. E tem um livro que eu gosto muito, que ele é pesado, mas é um livro para quem quer estudar gerontologia, tem que ler, que é Velhice, da Simone de Beauvoir, que ela fala sobre o envelhecimento do Sartre, que também ela foi convivendo com o esposo dela e ali ela foi podendo mostrar o que que ele estava passando. Um homem que era pensador, filósofo, escrevia, né, que ele realmente
tinha toda a sua autonomia e o envelhecimento, o que trouxe para a vida dos dois. Então, assim, ela Que bacana, hein? escrevendo, defendendo, é algo que realmente nos mostra que a gente tem que ir aceitando essas perdas. Por isso que tem idosos aí que são ativos, porque eles se modificam com o meio, eles aceitam que está realmente envelhecendo, eles vivenciam o envelhecimento, eles sabem que vai ter uma Ele, dorzinha aqui e outro eles lá. não lutam contra, né? Que na Não, verdade muitos sofrem demais justamente pela não aceitação e por lutarem contra. Eu lembro também de um paciente que eu atendi, que tinha 85 anos na época, e eu juro para você que ele falava: estou à procura da fórmula do rejuvenescimento. Ele falava. olha, Então, é, assim, eu falo: olha, a fórmula, primeiro, é aceitar-se do jeito que você é, aceitar o envelhecimento e tentar vivenciar cada dia de uma forma ativa, de uma forma tranquila, com a cabeça e o corpo, porque o resto vem. E agora, lutar contra, como é que faz? Né? a gente tem que aceitar, né? É, E por isso que tantos idosos com 100 anos estão sendo estudados, né? Os os centenários. centenários. Por que eles vivem tanto? Né? É, Por que eles chegam até os 100 anos? Quais são os segredos dos centenários? Então, estão estudando aí geneticamente tudo isso. E aí, como você sabe, tenho lido bastante sobre artigos desses de envelhecimento por causa do livro. E tem um que me chamou a atenção por causa que tem dois aí autores, pesquisadores, que estão batalhando para saber qual vai ser, né, o idoso do futuro. E o futuro está próximo. Eles estão aí tentando comprovar que os próximos idosos vão viver até mais ou menos 150 anos. meu Deus. Então, e vai viver mesmo assim com tudo que a gente está passando. E essas pessoas, elas já nasceram, tá? Então, essas pessoas já nasceram e quem vai chegar aos 150 anos já está vivo. Provavelmente nasceu por volta do ano 2008, eu acho. Por Olha aí. aí. Por aí. Já está vivo e vai viver 150 anos. Mas aí vem a outra história que eles colocam. Eles vão viver 150 anos, mas ninguém ainda soube dizer o que fazer com as doenças crônicas que eles vão ter. E aí Olha. vem todas as Flávia, doenças. nós vou ter que te cortar um pouquinho. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero te Eu sei. agradecer demais da conta, foi super bacana. Essa última consideração que você fez dessas leituras daria uma outra live, a gente pode depois programar outra sobre isso, né? Uhum. E deixar você, eu quero mais uma vez então reforçar que a professora Flávia já publica um livro novo em geriatria clínica, em várias coisas interessantes, atualizadas, dizer que é super competente, ela vive dando palestras por aí, Brasil afora, Belo Horizonte, ela vive indo para BH, que eu sei que eu te acompanho, mas dá cursos aqui em Brasília também, dá aula em pós-graduação, ela é professora universitária e sou fã, desde que eu conheci, Também eu tô já virei gostando. fã e desejo só saúde, que você continue com esse sucesso enorme por aí. E quero mandar um beijo para todo mundo que participou, que fez considerações na nossa live e deixar agora esse minutinho restante para ti. Nossa, Adriano, muito obrigada. Eu sou suspeita para falar do doutor Adriano também. É outro querido, vocês sabem disso, super professor. Eu não sabia que ele era da Geronto. Eu descobri o Adriano na Geronto, em Pirinópolis, num congresso que a gente foi. Aí eu, ué, você gosta de Geronto? Então, realmente, foi junto com o Hudson. Eu também quero agradecer você, aos seus familiares, que eu gosto tanto, mandar um abraço enorme para eles, para sua Obrigado. família linda, né? Que também você tem seus familiares maravilhosos. Agradecer os nossos amigos que estão aqui, são tantos. É, Tem a Fran, tem o Hudson, tem o Fernando, tem tanta gente, né? Os nossos familiares que também estão aqui. E os nossos alunos e ex-alunos que nos acompanham sempre e que isso, acreditam, né? No isso. que a gente fala e nos confiam a sua educação. Opa. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, um beijo no coração. Saúde para a família toda, viu?
Muito obrigada, Adriano. Boa Tchau, noite para gente. Boa você. noite. Até Fiquem mais. com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Tchau, tchau.